vai ser sobre o parágrafo de introdução. Bom, o parágrafo de introdução é o momento em que você começa a falar sobre o tema que foi proposto, né? Então ele deve ser o mais conciso, o mais breve possível, mas isso não quer dizer que ele não tenha que ser claro, né? Ser breve no sentido de que você só vai expor a temática, expor a sua opinião a respeito daquele tema que foi proposto pela banca. Mas você não deve se estender, se prolongar nessa explicação. Então, por essa razão, ele deve ser breve, conciso, mas deve ter clareza. Bom, o parágrafo de introdução, ele é composto por duas partes. A primeira parte é o tema. O tema é aquele momento em que você problematiza, né? O tema ele já foi dado pela banca, né? Você só precisa mostrar que você entendeu o que está sendo pedido a você. Então, é o momento em que você vai contextualizar, que você vai problematizar aquele tema que foi proposto pela banca. Então, você recebe o tema e você vai ler e você, entendi o que está sendo pedido para eu fazer, né? Entendi sobre o que eu tenho que escrever. O tema é isso, é você mostrar que você entendeu o que está sendo pedido. E aí, a partir de você ter entendido, compreendido o que foi pedido, você vai contextualizar, você vai problematizar aquele tema, ou seja, você vai explicar o que você entendeu sobre aquilo, o que está sendo pedido, né? Então você vai dar uma explicação, uma problematização a respeito daquele tema. A segunda parte seria o que a gente chama de tese. Então, a tese, ela é o nosso ponto de vista a respeito daquele tema que foi proposto. E é quando a gente diz ponto de vista, não é para se utilize a primeira pessoa. Eu acho, eu acredito, eu penso. Não, é o ponto de vista de uma maneira generalizada, de uma maneira impessoal. Não se colocar dentro do texto em forma de primeira pessoa. É claro que quando você dá a sua opinião, né, quando você tem uma ciência a respeito daquilo que você está falando, ali está impressa a sua opinião. Só que você não deve expressá-la dentro de marcas gramaticais, como, por exemplo, o uso de pronome pessoal que indica a primeira pessoa, como eu ou nós. Então, quando a gente diz que não se deve se colocar no texto, fazendo uso dessa primeira pessoa, né? Ou de desinências verbais que indicam que ali está presente essa primeira pessoa. Então eu posso dizer pensamos e não utilizar o pronome nós, mas pela desinência do verbo, nessa desinência mois, ela indica que se trata da primeira pessoa do plural. Então a gente tem que evitar ao máximo o emprego dessa primeira pessoa. Então a gente deve ser impessoal, né? Então, acredita-se, pensa-se, enfim, tentar ser o menos presente dentro daquele texto. Então, a introdução é o momento em que você fala de maneira breve a respeito do que você vai desenvolver ao longo do texto, e aí, para que o seu parágrafo de introdução ele esteja completo, ele deve ter essas duas partes, tema, tese. O tema ele é dado pela banca, você só vai explicar, problematizar esse tema. E a tese, que é a sua opinião, é o seu posicionamento, é o seu ponto de vista a respeito daquele tema. Quando você expõe essas duas partes, você fez um parágrafo de introdução. E o seu desenvolvimento ele vai se dar a partir desses elementos que você colocou na sua introdução. Então, por essa razão, a questão de ser breve, de ser conciso, mais claro, né? Você vai explicar e vai se posicionar de maneira breve, né? Dentro desse parágrafo de introdução, ele também apresenta o que a gente chama de tópico frasal. Então, o tópico frasal nada mais é do que
uma ideia núcleo, aquela que vai permanecer ao longo de todo o texto, que vai circular o seu desenvolvimento, né? As ideias que você vai desenvolvendo ao longo do texto, ela se dá a partir desse tópico frasal. Então, recapitulando, um parágrafo de introdução ele deve ser breve, mas deve ser claro. Ele deve apresentar essas duas partes. O tema é dado, você só vai explicar aquele tema, você vai problematizar, contextualizar, mostrar que você entendeu sobre o que está sendo pedido a você. E a tese, que é o seu posicionamento, o seu ponto de vista a respeito daquele tema. E o tópico frasal, ele está ali, é um tópico, né? Uma frase em forma de tópico e que contém a ideia núcleo que vai circular por todo ao longo do seu texto. Bom, aqui tem um exemplo de um parágrafo de introdução para que vocês consigam visualizar melhor esses elementos aqui de tema, tese, tópico, frasal. Então, o tema da redação, né, que está esse parágrafo de introdução, é a influência do tempo na vida do homem. Então, você vai ter que problematizar, você vai ter que contextualizar, mostrar que você entendeu o que está sendo pedido a respeito desse tema. Então, você vai explicar, né? E aí você vai, à medida em que você vai explicando esse tema, problematizando, contextualizando, já vai estar inserido ali o seu tópico frasal, que é a temática que vai circular por ao longo do seu texto. Então, tópico frasal seria isso, né? A temática que está ao longo do seu texto. Então, a gente tem analisar a relação do tempo com o homem moderno é imprescindível. Quando a gente diz isso, analisar a relação do tempo com o homem moderno é imprescindível, isso aqui a gente chama de nosso tópico frasal. É a frase núcleo, a ideia núcleo. É aquela frase, aquele elemento, aquela questão que vai circular, que vai aparecer, não escrita da mesma forma, mas é a temática que vai rondar durante todo ao longo do texto. Então, a relação do tempo com o homem moderno, né? Analisar essa relação do tempo com o homem moderno é algo que é imprescindível. Então, isso dali a gente configura, a gente classifica, né, como o nosso tópico frasal, né? É a frase tópico que vai estar presente de alguma maneira ao longo de todo o texto. E aí, continuando, né? Analisar a relação do tempo com o homem moderno é imprescindível. Nesse sentido, em qual sentido? Nesse aqui, essa análise do tempo do homem moderno é imprescindível. Nesse sentido, assuntos como período destinado ao trabalho e a convivência familiar devem ser aprofundados. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de tema. Então, aqui a gente tem o nosso tópico frasal. E isso daqui, né, configura o nosso tema, que nada mais é de você problematizar, de você contextualizar, de você explicar o que você entendeu sobre o tema que foi pedido a você. Então, tema a banca dá. Você só precisa explicar aquele tema, problematizar, contextualizar. E aí, depois você se posiciona. Então, essa primeira parte, a gente tem o tema que foi problematizado. E dentro desse tema, a gente identificou o nosso tópico frasal, que é a ideia núcleo, né? Que é a temática que vai persistir, vai estar presente ao longo de todo o desenvolvimento, porque a gente vai falar o tempo todo sobre essa questão da relação do tempo que o homem moderno tem, né? Essa relação que é imprescindível, de você conseguir fazer todas as coisas que você tem de fazer com esse período de 24 horas que a gente tem. Então, analisar essa relação do tempo que a gente tem com esse homem moderno que está o tempo todo ativo, né, fazendo muitas coisas, então é imprescindível fazer essa análise. Então, aqui nessa primeira parte, a gente tem a problematização, a contextualização, a explicação
desse tema aqui, que é a influência do tempo na vida do homem. Então aqui nessa primeira parte a gente explicou, problematizou. E dentro dessa problematização, dessa contextualização, a gente identifica o tópico frasal, que é a ideia núcleo, que vai estar ao longo de todo o texto, porque o texto inteiro vai estar falando dessa relação, dessa análise que a gente tem que fazer desse homem moderno com o tempo. E essa análise, essa relação, ela é imprescindível. Então, o tempo todo o texto, a temática do texto vai estar em torno dessa questão aqui. Identificado, né, que tem aqui um tema, né, que eu problematizei, que eu contextualizei, né, que eu expliquei esse tema, a segunda parte, ela configura a tese, que é o ponto de vista, que é o posicionamento, que é como você enxerga, né, a sua opinião em relação a essa questão da influência do tempo na vida do homem. Então, é fundamental saber organizar as atividades para que as prioridades sejam efetivamente atendidas. Então, aqui você tem um posicionamento, uma opinião da maneira como se deve fazer esse uso desse tempo na vida de cada um, na vida do homem. Então, aqui a gente consegue identificar a presença de uma tese, de um posicionamento, de uma opinião. Bom, a gente pode também prestar atenção que em nenhum momento tem as marcas de primeira pessoa, né? Porque os textos dissertativos argumentativos, eles pedem que o escritor, né, aquele que escreve, ele seja impessoal, né? Ele não se coloque no texto. Então, é fundamental, é uma estrutura de oração subordinada substantiva, então é fundamental isso, né? Saber organizar as atividades para que as prioridades sejam efetivamente atendidas. E aqui a primeira parte, que é o tema, também não tem nenhuma marca de primeira pessoa. Então, analisar a relação do tempo, uma frase que começa com o verbo na sua forma nominal de infinitivo, e aqui assuntos com um período destinado ao trabalho e à convivência familiar. Então, assuntos não tem ali a presença, a marca de uma primeira pessoa. Então, quando a gente diz que deve ser impessoal, é nesse sentido, de você não mostrar as marcas de primeira pessoa. Se posicionar, mas se posicionar de uma maneira como se fosse todos pensando daquela forma, ou a maioria que pensa daquela forma. Então, é fundamental saber organizar as atividades para que as prioridades sejam efetivamente atendidas. Então, aí você tem um posicionamento, um ponto de vista que é compartilhado por várias pessoas, ou pela maioria. Então, ali, além de estar a presença, marca da opinião da pessoa que escreve, ela não está se colocando no texto. Está mostrando que várias pessoas, a maioria, pensa dessa maneira, que é fundamental saber organizar as atividades para que as prioridades sejam efetivamente atendidas. Então, para que o seu parágrafo de introdução ele esteja completo, ele atenda o que é pedido, né? Ele deve ter essas duas partes, tema e tese. Tema é dado, você só vai explicar, problematizar, contextualizar. E a tese, que é o seu ponto de vista. E dentro desse parágrafo, dentro dessas duas partes, você vai apresentar um tópico frasal, que é aquela frase que contém a ideia núcleo, né? A temática que vai rondar ao longo de todo o seu texto. Então, é isso. Bons estudos.